Mais um pedido aqui dos Estados Unidos por sanções contra Alexandre de Moraes. É uma entidade sediada aqui na Flórida que pediu à Justiça Americana que envie ao Departamento de Estado, que é o equivalente no Brasil ao Ministério das Relações Exteriores, os autos do processo que contesta decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O nome da entidade é Legal Help for You, LLC, que atua na área de assessoria jurídica e quer que o governo do Donald Trump considere a aplicação de sanções ao magistrado brasileiro, ao Alexandre de Moraes, e também a outros integrantes da corte, tá? Por supostas violações de direitos humanos. E o pedido não cita outros ministros nominalmente, além do Moraes. E até o STF foi perguntado sobre mais essa ação e não quis comentar. Então, o pedido dessa empresa, Legal Help for You, foi apresentado dentro dessa ação movida aqui no Tribunal da Flórida Central, pela plataforma de vídeos Rumble e pela empresa de mídia do Donald Trump, né? Desde fevereiro está rolando essa ação e essa entidade atua, então, como um terceiro interessado no processo. Isso é permitido, né? Alguém de fora da ação pode também entrar com algum tipo de pedido. E aí essa empresa fundamenta o pedido na Lei Global Magnitsky, que permite, como a gente sabe, vocês estão sabendo muito bem, só a apresentadora da Globo News, não, da CNN, né? Não sabia o que era. Agora há pouco, tem 15 dias, a Lei Magnitsky, a Lei Magnitsky, que diabo é isso? Não, estamos falando disso já tem quase um ano, né, mais ou menos, 6 meses pelo menos, mas ela não sabia. Então, mais um pedido, né, para que sejam adotadas as sanções via Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e contra outros ministros do STF. Mais um movimento vindo aqui dos Estados Unidos. Tem muita gente ansiosa. Eu estou achando que demora mais um pouquinho só e logo vem. Deus. Vai vir, e o Eduardo Bolsonaro entendeu como participar dessa guerra. Nós estamos em guerra, já afirmei, é guerra de quinta geração. Prestem muita atenção no que disse o Eduardo, tá? Porque é um filho falando de um pai, mais do que um deputado falando de um ex-presidente. Ontem tive um jantar com uma pessoa muito interessante que me disse: Eduardo, tenho medo de que Donald Trump possa fazer e se esses loucos prenderem seu pai. Ou seja, o que o Donald Trump pode fazer é acabar prendendo seu pai. No que eu respondi, Eduardo Bolsonaro, abre aspas, tenho medo não, apenas faça. Não estamos lidando com pessoas normais. Eduardo Bolsonaro entendeu bem que o medo é o pior conselheiro e que, além de ser um péssimo conselheiro, o medo é igual sangue para tubarões, é radar. Hoje eles não sabem para qual direção o Eduardo Bolsonaro vai, qual a tática que ele vai utilizar, qual a estratégia que ele vai fazer. Não sabem nem Alexandre de Moraes. O Temer gravou um vídeo exatamente porque não sabe para qual direção o Eduardo Bolsonaro está indo, e por isso ele pediu ali pacificação, porque antes ele fazia isso com o pai dele, e o Jair com a barriga aberta, costurada, uma situação horrorosa, conseguia ali articular isso, articular aquilo. O Eduardo já entendeu que não vai sair nada dessas articulações. O Tarcísio falava um monte de merda e o Jair ficava meio ali, né, inseguro. Eu vi um tweet ainda agora aqui do Eduardo perguntando os seguidores por que um cara do MBL, eu vou ler aqui, ó, por que Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL, grupo que defende a minha prisão, a prisão de meu pai, a prisão de jornalistas exilados, como gente que ficou anos sem ver os filhos, como Alan dos Santos. O Eduardo colocou isso aqui, o tweet é esse aqui, produção, se vocês quiserem colocar aí. O Eduardo Bolsonaro tá indo pra cima, não tem mais aquela historinha de, não, calma, gente, vamos ficar criticando a direita, não. Tá aí, ó. O Eduardo Bolsonaro já sabe o jogo que ele tá metido. Consegue dar um zoom? Aí. Por que Tarcísio mantém como vice-líder, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, uma pessoa do MBL, um grupo que defende a minha prisão, a prisão do meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos, como o Alan dos Santos. Não é porque ele me mencionou não, tá? É porque, de fato, o MBL pediu a minha prisão
E quando eu não podia ver os meus filhos, sem crime algum. A Amanda, que eu não sei o sobrenome dela, eu sei que é um sobrenome italiano, Vettorazzo, alguma coisa assim. A Amanda do MBL pediu a minha prisão. Esse guri do vídeo que o Carteiro Reaça mostrou ali, também pediu minha prisão. Kim Kataguiri pediu minha prisão. Renan dos Santos pediu minha prisão. Todo mundo do MBL pediu minha prisão e alguns continuam pedindo. Mamãe Errei também? Mamãe também, óbvio, né? Alguém que vai pra Ucrânia para tentar correr atrás de meninas pobres, né, fáceis, porque elas são pobres, tem que pedir minha prisão, né? Um cara desse não pode me apoiar. Não, e o discurso do Temer, assim, de novo, cara, eu sou um cara muito tranquilo, muito de paz, mas dá vontade de pular no pescoço dele. Aquelas platitudes, né? Não, porque o diálogo, o entendimento, só pelo diálogo. Ô Temer, como é que você dialoga com um tirano? Como é que você senta para conversar com alguém que está querendo eliminar você? Explique, tente me explicar. E aí, vou puxar aqui o editorial, juro, também me deu uma raiva de ler esse editorial hoje de manhã, do Estadão. É patético o editorial, é criminoso praticamente. Os Unos do Congresso. Unos, né, aqueles bárbaros e tal. O subtítulo é: a título de salvar seu encalacrado líder, parlamentares bolsonaristas não se importam em tumultuar o país com ameaças de impeachment de ministro do STF e a defesa de uma inaceitável anistia. Trechinho. Esses liberticidas apostam, antes de tudo, em sua capacidade de espalhar brasas onde já há fogo e levar adiante pautas que funcionam como bandeiras simbólicas para mobilizar a militância, difundir a falsa ideia de que o país está sob uma ditadura do judiciário, servir de arma para o discurso vitimista de Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não é vítima. Ele não está sendo perseguido, ele não está usando tornozeleira eletrônica, ele não é réu no julgamento fajuto, ele não está censurado, não, nada disso. E, sobretudo, produzir inimigos. Assim, tudo que a gente mais quer é ter inimigos. E criar um ambiente de convulsão social. Nada surpreende para um grupo que representa um ideário que se fez no caos, na mentira, na distorção da realidade, e disso se alimenta. Sim, é o lado dos conservadores que provoca o caos, né, que faz uma fila aí de mentiras, que distorce a realidade. Então, o pensamento, resumindo assim, Max, o pensamento do Estadão é que são as vítimas de mentiras e distorção da realidade que mentem e distorcem a realidade. O jornal acha que quem combate o caos, na verdade, é quem o propaga, né? Que as vítimas da tirania são os tiranos. Mais ou menos aquele pensamento da turma que era totalmente contra a Lava Jato e que achava que o problema não era a corrupção, mas era o combate à corrupção. Exatamente, Lacombe. O que a gente está vendo é essa inversão, né? Mas há tempos a gente vê a imprensa fazendo isso e, obviamente, que eles estão jogando a favor do sistema, tá? E aqui, quando a gente fala sistema, a gente está falando daqueles que mandam no Brasil. Por exemplo, quando chegou essa notícia das tarifas, que vão começar a valer no dia 1º de agosto, obviamente que já estão dando prejuízos, o que a gente viu ontem, né? Depois de quando começou a ficar claro que essas tarifas iam acontecer? Videozinho do Temer, pedindo pacificação, pedindo diálogo, deu até umas alfinetadas no Lula, mas não falou o nome dele. E a gente sabe que o Temer é da galera que manda de fato no Brasil hoje, né? Você tem alguns grupos que mandam de fato no Brasil e o Temer faz parte de um desses grupos. Ou seja, a tarifa de 50%, as ameaças de sanções dos Estados Unidos ao Brasil está incomodando os donos do Brasil. Tá? Isso é muito sério. Quando eu vi esse vídeo ontem, eu achei muito interessante porque pela primeira vez você vê o Temer falando diretamente de um tema que está acontecendo, tá? Ou seja, chegou neles. A coisa afetou os donos do Brasil. E aí é óbvio, eles não reconhecem, e isso também foi interessante ver no vídeo do Temer ontem,
eles não reconhecem que o problema é o julgamento injusto do Bolsonaro. E o problema é colocar pessoas inocentes presas. Inclusive, 2, né? Parece que, além do Clesão, teve mais um rapaz também que morreu na prisão, né? Que era acusado lá pelo 8 de janeiro. Ou seja, 2 mortos já, fora os que morreram em casa, né? Depois em prisão domiciliar, com todas essas cautelares que a gente sabe que o Moraes gosta de fazer. Ou seja, o problema para essas pessoas não é esse estado de anomalia gravíssima que o Brasil se encontra. O problema deles é o prejuízo que eles vão tomar com os Estados Unidos. Então eles ficam o tempo inteiro fazendo essa inversão de narrativa para tentar tirar o leitor dele do problema real. É como o truque do mágico, né? Que o mágico ele vai chamar a tua atenção aqui com uma mão, mas o truque está acontecendo na outra. Mas ele não quer que você veja, então ele oculta, ele chama a atenção sua para outra mão dele, né, para ele poder te enganar. A imprensa ela é cúmplice desse engano, e esse editorial aí para mim é um exemplo muito claro desse tipo de manobra, que eles já são mestres, eles fazem isso há muito tempo, tá? Mas é importante que as pessoas enxerguem além. Eu volto àquilo que eu falei ontem. Eles estão dispostos a sacrificar o país inteiro, colocar inocentes na cadeia, deixar inocentes serem torturados e mortos, só para garantir que o Bolsonaro não vai poder participar de eleição ano que vem. É isso que está acontecendo, gente. É isso que está acontecendo no Brasil. E eles fingem demência. O Haddad deu entrevista, né? Agora, para a imprensa, falando, não, nós estamos tentando, né? Teve uma comitiva que veio aqui nos Estados Unidos, tentou chegar na Casa Branca para falar, mas, na verdade, seria com o Federal Reserve, né? Tentaram com o Banco Central, seria tipo o Ministério da Fazenda aqui também. E não conseguiram. Por quê? Porque o acordo é com a Casa Branca. Exatamente o que eles não queriam. Porque a Casa Branca já deixou claro. Você quer negociar? Primeiro, acabe com essa farsa de julgamento contra o Bolsonaro. Acabe com essas injustiças que vocês estão fazendo com pessoas inocentes. Sem falar de anistia, não vai ter acordo. E aí eles ficam fingindo demência, que não entenderam isso, ou que isso não é tão importante assim, né? E aí tá o Haddad, não, a gente vai... Aí tá o Lula do outro lado falando, não, eu aceito ligar para o Trump, mas não pode ter nenhuma questão política, só para falar de questões comerciais. Eles ainda não entenderam. Os Estados Unidos não quer negociar com um país que viola os direitos humanos. Não vale a pena. Os Estados Unidos não quer negociar com um país que vai estar negociando aí o Irã. Os Estados Unidos eles estão tentando diminuir o máximo deles a dependência da China, que hoje é muito, né? O balanço comercial com a China é muito superior do que a balança com o Brasil. Então vocês acham que o país que está disposto a diminuir as relações comerciais com a China, a buscar outros meios para diminuir a dependência deles do Partido Comunista Chinês, vocês acham mesmo que eles não vão estar dispostos a romper, se for preciso, com o Brasil? Que a balança comercial com o Brasil é ridícula comparado com outros países. Não tem nível de comparação, gente. Sim, é tosco, é imbecil ver especialistas da grande mídia, tá? É uma imbecilidade o que eles estão falando, achando que o Estados Unidos está preocupado com a balança comercial. Não está. Mas aí os Estados Unidos vai ter que buscar outros parceiros e vai acabar tendo que pagar mais por isso. Sim, mas o Brasil vai perder tudo. Entende? Se os Estados Unidos, se as pessoas que aqui nos Estados Unidos importam café, por exemplo, né, que o Brasil importa muito para os Estados Unidos, se eles querem fugir da taxa de 50% e conseguem ir para um país que tem uma taxa de 30%, 20% ou 15%, eles vão pagar 15% a mais? Vão. Vai gerar um problema no início? Vai. Aqui? Vai. Mas o Brasil vai ser muito pior, porque você vai ganhar nada. Você vai ganhar zero. É sobre isso que nós estamos falando. E não é só 50%, porque tem os 100% do Brasil tá vendendo combustível
para a Rússia, né, comprando, combustível da Rússia, e tem os 10% do BRICS. Então, se vocês estão preocupados, aí o pessoal da Faria Lima, né, os donos do Brasil estão preocupados com tarifa de 50%, cuidado que pode subir mais 110% pelo menos. Então, assim, eles estão fingindo demência disso tudo e querendo achar que vai ter negociação. Não vai. O Trump já deixou claro, o Marco Rubio já deixou claro. O Marco Rubio é descendente de cubanos que tiveram que fugir de Cuba. Então, assim, ele sabe muito bem o que é um país tirano, uma republiquetazinha que fica inventando um montão de desculpinha para agir como uma ditadura e fingir que não é ditadura. Vocês não vão mais enganar, acabou. Essa época do Brasil enganar o mundo inteiro acabou. E sabe o que é pior, Lacombe? A investigação da Seção 301. Que isso daí, o Lauro Jardim publicou no Globo. Dá até vontade de botar o óculos escuro do Alan. O Lauro Jardim publicou no Globo que o pessoal do mercado financeiro está preocupado. Sabe por que o pessoal está preocupado? Por quê? Agora é o Maximus, né, que tá falando, né? Não é mais o Max. O pessoal tá preocupado porque vão descobrir os esquemas. É, o seu esquema. Você, do mercado financeiro, da Faria Lima, tá? Você aí que faz negócio com a Rússia, com o Irã e faz mediação com os Estados Unidos, eles vão descobrir o seu negócio. Você aí que faz, né, venda de produto digital falso, tá? Você que está fazendo lavagem de dinheiro com produto digital e finge que está vendendo 150 milhões em 30 dias, eles vão descobrir vocês. E sabe por que eu sei disso? Porque no ano passado a gente teve a informação, tá, aqui, de que o FBI e o US Marshal descobriram um esquema imenso de lavagem de dinheiro com pagamentos eletrônicos. Então não vem me dizer que o problema é o Pix, porque o Pix da Índia é 1000 vezes maior do que o Pix do Brasil. Aqui tem Pix também nos Estados Unidos, você não está precisando aprender Pix com o Brasil, não. Isso é conversa para boi dormir. Isso é o truque do mágico que eu falei antes. Na verdade, vocês estão assim, ó, fechadinhos. Por quê? Porque vocês sabem que a mamata vai ser descoberta. Os esquemas vão ser descobertos e aqui nos Estados Unidos, da cadeia.